vai recomeçar a viagem pelo mundo do pensamento. Ser ou não ser, a série que mostrou como a filosofia está presente no dia a dia de todos nós, volta para uma temporada de 4 episódios aqui no Fantástico. O assunto de hoje é exclusão. Por que nossa cultura exclui as diferenças? O que isso tem a ver com a nossa vida? Todas as civilizações se constroem e se sustentam em leis. Em toda sociedade existe um grande número de coisas que não se pode fazer. Há coisas que não devem ser ditas, atitudes que não são permitidas. Toda sociedade cria limites e proibições, escolhe algumas formas de viver e rejeita outras. Nós não queremos derramamento de sangue. Mas como cada cultura se relaciona com a parcela da população que não se enquadra? Deita aí, deita, vai! Nossa sociedade tem uma forma muito particular de se relacionar com aquilo que rejeita. Ela interna. É o que diz um dos pensadores mais influentes do século XX, o historiador e filósofo Michel Foucault. Exclusão. Este é o assunto de hoje, na volta de ser ou não ser. A vida de seu Nivaldo mudou depois que descobriu uma mancha no corpo. Uma mancha seca, avermelhada, é uma mancha que a gente pode cortar, furar, não sente a dor nem nada. Era a hanseníase, a doença que durante muitos séculos foi conhecida como lepra. Seu Nivaldo tinha 21 anos. Naquela época, meados da década de 40, não havia cura para a hanseníase. Para eliminar o incômodo social que a doença causava, a saúde pública optou pelo isolamento, pela internação. Entre as mais antigas experiências de internação, temos a construção de leprosários. A partir do século IV da era cristã e até o fim das cruzadas, os leprosários se multiplicaram por toda a Europa. O leproso representava uma ameaça pública. A comunidade, com a justificativa de proteger as pessoas saudáveis, expulsava o doente. No começo foi muito doído, muito doído. A discriminação, o preconceito. Seu Nivaldo mora há 62 anos no Instituto Lauro de Souza Lima, antigamente conhecido como Asilo Colônia Aimorés, ou Leprosário de Bauru, no interior de São Paulo. As pessoas iam para cá para ficarem presos, para ficarem no sistema de incomunicável com a sociedade, né, que eles consideravam a sociedade sadia. Os leprosários foram construídos como espaços fora da cidade, para excluir, para eliminar o que a sociedade não sabia ou não podia tratar. A hanseníase ainda é uma doença que apresenta uma certa carga de estigma extremamente forte, ligado à questão de religiosidade, de pecado. A lepra não estava associada somente a uma doença que precisava ser erradicada, mas ao poder sagrado de Deus. Ela é uma das poucas doenças que é citada na Bíblia. Havia, na época, uma tendência a acreditar que o sofrimento humano era um castigo divino. O doente de lepra era alguém que trazia a marca da ira de Deus na pele. Na França da Idade Média, às vezes queimava-se vivo o doente dentro de casa, com todos os objetos pessoais. A ideia de usar o fogo para combater o mal ainda existia no Brasil do século XX. O doente não morria queimado, mas perdia tudo o que tinha em nome da saúde e da higiene. Foi assim que aconteceu com a família de seu Nivaldo. Sua mãe também era portadora de hanseníase e precisava ser internada. Pediu para nós todos sair dentro de casa, jogaram gasolina e puseram fogo. Tudo que tinha dentro. Com tudo que tinha dentro. O Asilo Colônia de Bauru chegou a ter mais de 2.000 internos, que se casavam e formavam famílias, mas os filhos eram separados dos pais logo depois do parto. A mãe só nem olhando para a criança não podia. Não ficava nem 3 minutos. Era proibido o contato físico entre pessoas saudáveis e portadores de hanseníase, para evitar o contágio.
Em dia de visita, doentes e familiares eram obrigados a manter uma distância de 6, 7 metros uns dos outros. Isso daí machucava muita gente, porque, poxa, vinha o pai, ou vinha a mãe, já não podia nem dar a mão, nem nada, então era muito doído. Ele não pôde nem mesmo dar um último abraço de despedida no pai. Eu falei, poxa, mas eu estou fazendo aniversário daqui 7, 8 dias, ele quer me cumprimentar. E eu queria dar um abraço nele também, né? Porque você é um leproso, você não pode sofrer um trauma nervoso, emocional aqui, né? Não conversava com ninguém, andava sozinho. E foi assim que seu Nivaldo passou 31 anos mudo, sem conseguir dizer uma palavra. E eu só fazia assim, ó, só assinando. Quando eu ia falar, as pessoas não me entendiam, não. Eu ficava até com medo da minha voz, nervoso. Com o tempo, surgem novos remédios e a epidemia de lepra desaparece. Mas não desaparece o hábito que adquirimos de excluir, de isolar o que nos incomoda. 330, até a 330. Pode passar quem tem ficha. A prática de internação que começou nos leprosários permaneceu nos manicômios e presídios, que se tornaram instituições fechadas, longe dos olhos da sociedade. A exclusão passou a ser vista como a forma mais imediata de punir, de corrigir, de curar. Um dos grandes problemas dessas instituições é que o isolamento cria uma população cada vez maior de marginalizados. Para eles o pior vai ser conseguir um serviço e voltar, né, a se integrar na sociedade de novo. Além disso, a exclusão facilita o surgimento de uma comunidade de delinquentes, cada vez mais independente e organizada. Rebeliões, ataques de bandidos contra policiais, ônibus queimados. Medo. Os ataques em São Paulo são um exemplo disso. A população carcerária cresceu e se organizou tanto que inverteu a situação. Os presos determinavam o que acontecia nas ruas. Vários motoqueiros falando para baixar as portas. Enquanto os cidadãos livres eram obrigados a ficar presos em suas próprias casas. Fica assustado, fica apavorado, imagina as pessoas que estão sofrendo. O sistema penitenciário cria um exército de inimigos dentro da sociedade. Excluir não elimina. Ao contrário, tudo parece indicar que a parte excluída tende a crescer, a se fortalecer, a se organizar. Mas este não é o único efeito da exclusão. A herança social do leprosário é uma forma de ver, uma forma de pensar, que sempre elimina, exclui. Me sinto muito excluída porque eu sou gordinha. Por ser baixinho, como negro, né, é impossível no Brasil, eu não senti nenhuma exclusão. É como se cada um de nós conservasse um leprosário vazio, capaz de abrigar o que nos incomoda ou o que não queremos ver. Você sente que você não pertence àquele grupo. Às vezes você vai numa festa e não está com a roupa adequada, às vezes no colégio você não é aquela mais popular. Mesmo sem perceber, estamos sempre excluindo alguém ou alguma coisa. Todo mundo já sentiu isso, né? Algumas pessoas têm medo de ter o diferente perto de si. É como se, de alguma forma, todos nos tornássemos excluídos. Eu quero dizer para a sociedade o seguinte, que não se repita erros fatais como esse, de isolamento. Erradicar uma doença com isolamento. Isso não pode existir jamais na face da Terra, uma coisa dessa. A hanseníase está praticamente erradicada em muitos países da Europa, mas o Brasil ainda ocupa o segundo lugar, depois da Índia, em número de casos. Foram 38 mil só no ano passado. Hoje, muitos dos ex-internos continuam vivendo nos leprosários. A maioria deles perderam os vínculos de família. Não tem para onde voltar. Muitas das famílias, inclusive, nem os queriam de volta. Apesar de já estar curado, seu Nivaldo não quer sair daqui. Seu desejo é ser enterrado no leprosário, ao lado da mãe. Ele voltou a falar há 10 anos, depois de um trabalho intenso de fonoaudiologia. Como é que foi voltar a falar? Foi uma alegria também muito grande? Ah, muito grande. Aí é bagunçar mesmo. É uma coisa que devolve pra gente viver de novo, né?